Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente está trazendo mais um vídeo do radar de mercado, hein? E bora que bora, galera, vamos que vamos. Vamos para mais um dia aí. Tá, vamos dar uma olhada então aqui nos ativos internacionais primeiro, depois a gente vai pro nacional, beleza? Hoje teve bastante coisa boa. O Nasdaq aqui, a gente tava de olho, caso ele fizesse um topo e um fundo, né? Capturasse a liquidez, beleza, dava compra, né? No caso ele fez aqui, só que ele fez mais acima, né? Ele fez nessa região aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ele fez, ó, topo fundo, capturou a liquidez aqui, ó. E subiu pra compra, ó. Topo fundo, captura de liquidez, sobe pra compra. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? E a gente teve o choque ali no 1 minuto, tá? Então no minuto a gente teve o choque aqui, ó, exatamente. Né? Quebra deste topo aqui. A gente teve o choque aqui, que seria o ponto de entrada, beleza? Então foi bem bacana aí, o mercado explodiu pra alta. E, cara, chegou a pagar 8 vezes o risco, né? Que loucura. Loucura, hein? Bem bacana. Inclusive, ele também fez uma captura que a gente tava de olho. Era a segunda opção, né? A gente tinha mapeado duas opções. A segunda era a captura de liquidez desse topo, ou desses topos aqui, né? Qualquer topo desses daqui, até o de cima aqui, ó. Que a gente tinha lá. Ele capturando ia dar uma venda legal, né? No caso, ele fez a captura lá. Fez a captura e deu a venda legal também, ó. Ele quebrou esse fundo vale nessa puxada aqui. Aqui a gente tem um ponto de entrada, ó. E o mercado derreteu, né? Chegou a pagar mais até, né? Chegou a pagar 10, 12, 13 para 1. Uma baita de uma venda, né? Uma baita de uma venda. A gente pegou uma compra aqui mais cedo, né? A gente pegou uma compra aqui, o mercado desenvolveu. Depois voltou e tirou no 0 a 0. Uma pena, né? Uma pena, mas beleza. Que também, né, é uma captura de liquidez desses fundos aqui, entendeu? Mesma coisa desenhada, né? Só que ficou aqui um pouco menorzinho, né? Ficou um topos mais pequenininho, quer dizer, fundos mais pequenininhos, entendeu? Mas foi uma captura também, tava dentro da análise que a gente viu, né? Tava dentro daquilo que a gente viu. Só que pagou, mas voltou no 0 a 0. Mas beleza, ok. Tá tranquilo também. Mas aqui também foi um ponto de entrada. Pena que tirou a gente no 0 a 0. Olha lá. Aqui, ó, no choque. Capturando a liquidez, o mercado deu essa movimentação, entendeu? Ficou bem legal o Nasdaq aqui. Bom, vou marcar essas daqui que são mais relevantes, né? Vamos para o ouro. Olha só, o ouro a gente estava de olho em algumas coisas aqui nele. Ou ele capturava a liquidez do topo, né? Vinha caindo, capturava a liquidez. Eu falei pra vocês que ele tava numa máxima histórica, né? Então ele poderia simplesmente só continuar subindo. E foi o que ele fez. Continuou subindo. A gente tava de olho caso ele capturasse a liquidez de algum fundo. No caso, ele até capturou a liquidez desse fundo aqui. Até gerou uma reação de compra ali, entendeu? Mas uma reação meio xoxa, né? Olha lá. Deixa eu ver se a gente... se vai carregar. Aqui, ó. Fez até um fundo arredondado. Ele fez um choque, falhou o primeiro choque, pegou o segundo, né? O segundo foi aqui, ó. Quebra desse topo válido, tá vendo? Ah, até gerou uma boa opção, né? 4 vezes o risco, entendeu? Capturando a liquidez desse fundo. Exatamente como a gente tinha analisado. Não tem como fazer perfeitamente, né, pessoal? Então, a gente tenta chegar mais próximo, né, do desenho possível. E quando ele faz, paga bem. No caso aqui ficou bem micro, ficou meio micro, né? Mas pagou. Né? Pagou a compra, depois ele voltou e ficou ali trabalhando, né? Então, assim. É mais isso aí. Beleza? Bom, vamos voltar lá pro Nasdaq, né? Pra gente dar uma olhada então o que o mercado pode querer fazer, né? Olha só. Vou tirar essas linhas aqui porque o preço já capturou a liquidez. Vamos vir aqui por 1 hora. Bom, aqui a gente tem alguns fundos, né, que a gente pode ficar de olho, tipo esse fundo aqui, por exemplo. Só mudar a cor dele aqui. Esse fundo aqui também é interessante. Esse aqui é um topo ainda bem bacana, tá?
São topos aqui de liquidez bem interessantes também. E assim, se ele quiser vir lá capturar a liquidez do fundo, né? Faz o choque aqui, fica legal, tá? Pra gente seguir comprado. É uma opção bem bacana. Beleza? Ou ele vem ali em cima, capturar a liquidez desse topo, né? Desse topo aqui ele já capturou e tudo mais, né? Mas aqui também acaba virando um sell side liquidity, né? Quer dizer, um buy side liquidity no caso. Então ele pode ir lá capturar a liquidez, né? E fazer esse choque pra gente seguir vendido. É uma opção também, tá? Então ambas as duas ficam legais. Ou caso ele ignore nessa liquidez, deixa um fundo aqui pra gente pelo menos, né? E captura a liquidez e segue comprado, entendeu? Caso ele só suba. E caso ele só caia, né? Ignore essa liquidez de fundo aqui, que é uma liquidez muito boa, né? Mas ele pode querer ignorar. É uma mínima asiática ainda também, inclusive. Então ele pode vir aqui, reage a liquidez, beleza? Não reage muito bem, deixa um topo. E vai lá e captura, né? Faz o choque aqui, ó. E a gente consegue seguir vendido com ele. São opções bem bacanas, tá, pessoal? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, entendeu? Assiste com calma e vamos que vamos. Aqui no Gold, como ele tá na máxima histórica, né? Tá na máxima histórica, a tendência é que ele continue, né? Então assim, a gente tem alguns fundos aqui de liquidez pra ele. No 1 hora, né? Os fundos de 1 hora, a gente tem esses daqui, tá vendo? Aqui só. No 15 a gente já tem alguns outros fundos aqui a mais, ó. Tipo, aqui. Aqui também. Aqui mais embaixo. Então assim, ele pode querer vir capturar essas liquidez aí, né? O ideal seria se ele capturasse tudo, fizesse o choque aqui embaixo e a gente seguia comprado com ele. Mas qualquer lugar que ele der uma paradinha assim e reagir a liquidez, entendeu? Fica legal. Mas o ideal seria ele limpar tudo de uma vez, entendeu? São muitos fundos, né? De liquidez para ele capturar. Se ele parar em algum desses aqui, faz o choque, entendeu? Sobe comprado. Mas o ideal seria se ele viesse lá no de baixo mesmo. Que tá mais nítido, que tá mais bonito. É um fundo de 1 hora, entendeu? Então fica melhor. Tá? Caso ele queira fazer o seguinte. Vou até pôr essas linhas aqui junto. Caso ele queira, por exemplo, cair aqui, não reage muito bem a liquidez. Ele vai deixar um topo, né? Expressivo. A gente vem lá, espera ele capturar a liquidez e a gente tem uma venda ali para seguir a movimentação, entendeu? É bem interessante, só que ele tem que vir aqui nesse fundo, tá? Se ele não vir nesse fundo, galera, não vai ficar bom não. Tem que vir lá. Aí fica legal. Aí fica bem bacana. Beleza? É mais isso que eu tô de olho de venda. Vamos pro euro. Bom, o euro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tá de olho. A gente até tinha esses topos aqui, tá vendo? Ele chegou a dar a venda ali. Olha lá. Vendo? Ele fez aqui, ó. Desenho igualzinho aqui, tá? E aqui, ó. O mercado deixou acabou deixando esse topo e acabou deixando o outro topo ali atrás. Opa. Beleza. Então, olha lá, ele deixou esse topo, deixou esse outro topo aqui. E assim, ele capturou, né? Fez o choque, capturou. Deixa eu só recarregar aqui o TradingView. Aí foi. Beleza. Então olha lá, a gente tava de olho nessa captura aqui de liquidez desse topo ou desse topo que ele fez, né? Que ele desenhou aqui, ó. Tá vendo? Exatamente como tava no desenho. Ele foi lá, fez a captura, fez o choque e deu a venda. No 1 minuto aqui, ficou bem legal. Olha lá, ele quebrou esse fundo válido. Nesse movimento, opa. Nesse movimento e deu o choque aqui e puf, derreteu ali, pagou 4-1. Ficou bem legal, tá? Bem legal.
Então foi mais isso, né? Que a gente tava de olho. A gente tinha algumas outras coisas de olho, tipo, caso ele fizesse isso aqui. No caso, ele até deu uma compra aqui, né? Igual no desenho. Tá capturando a liquidez desse fundo aqui, entendeu? Vamos ver se ele realmente deu a compra. É. Eu até fiz um choque esquisitão aqui. Talvez não compense muito não. Bom, o que fica legal aqui no euro, galera, é esse fundo aqui de liquidez, ó. Tá. Esse fundo aqui de liquidez fica legal. Então, se ele quiser ir lá capturar, ele pode fazer um choque aqui e seguir comprado. Entendeu? Então, é uma opção bem bacana, tá? Caso ele faça aqui, a gente tem topos nivelados aqui também. Se ele quiser vir capturar a liquidez, fazer um choque aqui, fica bom também, tá? Pra gente seguir vendido com ele. Então são duas opções bem bacanas. Caso ele não queira fazer nada dos dois, mas venha caindo, né? Reage a liquidez aqui. Ele pode ir lá capturar e dar o choque de venda. Fica legal também, tá? Beleza? Ou, caso ele não reaja para venda, né? Ele vem aqui assim, ó. Deixa o fundo lá pra gente. Captura a liquidez, faz um choquezão e puf, segue comprado. Então são essas opções que a gente está de olho, tá? Vamos que vamos. Vamos pro Bitcoin para finalizar o mercado internacional. E daí a gente já vai para B3. Beleza? Ó, no Bitcoin a gente estava de olho em algumas coisas. Por exemplo, ele vinha fazer um topo, um fundo e capturava a liquidez. Ou ele fazia a liquidez do fundo, né? Fazer um 1, 2, 3, entendeu? E fez exatamente aquilo que a gente estava de olho, né? Que foi bem aqui, ó. A gente começou o desenho aqui, fazendo um topo, um fundo, aí renovando a máxima, capturando a liquidez. O que ele fez aqui? Exatamente isso. Fez aqui, ó. Topo, fundo, renovou a máxima, tá vendo? Ainda deixou um fundo nivelado. Nivelou mais um pouquinho e desceu e fez o choque exatamente aqui. Olha lá. Então a gente tem um ponto de entrada exatamente aqui, ó. Aqui a gente não teve choque, tá? Porque ele não quebrou esse topo. Tá vendo? Não quebrou. Já aqui embaixo ele quebrou, ó. Tá vendo? Ó. 1, 2, 3 e daí renovou aqui, ó. Opa. Olha lá. Tá vendo? Então ele fez a renovação do topo ali, um topo válido, e capturou a liquidez e seguiu comprado, né? O mercado voou bem, né? Pagou aqui 3 para 1, mas pagou mais, poderia ter pago mais, ó, 5 para 1, por exemplo, né? E agora o que que a gente tá de olho nele, tá? Deixa eu ver aqui no gráfico de uma hora. Tem aquele topo aqui em cima, é um topo de liquidez muito bom. A gente tem algumas liquidez aqui também, tipo essa daqui. Essa aqui ele já visitou, então descarta. Mas essa aqui ele ainda não visitou. Então ele pode vir aqui, ó. Tanto aqui, capturar a liquidez e fazer o choque para venda. Quanto ali em cima, né? Então ele vem aqui em cima também, ó. E faz a captura. Então tem duas opções aqui, entendeu? As duas que ele fizer fica legal, tá? Para venda, no caso. Beleza? Agora, para comprar, a gente tem esse fundo de liquidez, entendeu? A gente tem outro aqui também. A gente tem outro aqui. Então são opções também. Então se acaso ele quiser vir aqui abaixo desses fundos, pode ser que gere boas compras. Ele vem aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Captura a liquidez e segue comprado. Ou mais abaixo, entende? Ou ele faz mais abaixo e não tem problema. Ele vem aqui embaixo aqui, ó. E segue comprado também. Então são opções bem bacanas, tá? São opções bem bacanas, bem legais. Beleza? Vamos para o dólar agora. Bom, o dólar fez exatamente aquilo que a gente estava querendo, né? A venda naquele topo, exatamente como a gente tinha desenhado. Olha lá.
Ele vem aqui, faz um topo, um fundo, captura a liquidez e dá a venda. Exatamente aqui, né, galera? Inclusive o dólar deu outras opções também que ficou bem legal. Então ele pagou essa venda aqui que a gente estava de olho. Eu entrei aqui, né? Eu já entrei mais adiantado, mas o gatilho poderia ter sido aqui, entendeu? Aqui é um ponto de entrada legal no teste da estrutura, né? E o mercado pagou ali 4 para 1, ó. Pagou bem, né? Pagou bem demais. Tá, foi uma baita venda. Também o que a gente tinha de olho também. O que a gente tava de olho também, galera? A gente tava de olho na captura. Deixa eu só achar aqui, ó. Desses fundos aqui. Olha lá. Exatamente foi onde a gente pegou a compra também. Então a gente pegou a compra em ambos os dois, né? Tanto nesse aqui, nesse fundo aqui, a gente pegou a compra aqui, subimos comprado com ele. Tanto aqui embaixo que a gente também pegou a compra e subimos comprado com ele. Entendeu? E depois a gente pegou a venda que também estava analisada no radar. Então hoje a gente pegou todos que a gente fez aqui, a gente pegou. Todos, literalmente todos. Então aqui foi a compra que a gente subiu comprado. Ali foi a compra também que a gente subiu comprado. Cenário pós-choque. Também subimos comprados. Deu para surfar até aqui mais ou menos. Mas daria ali um trade ali de 30 pontos, cara. 9 para 1. Entende? É aquilo. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E agora, Felipe, o que você tá de olho nesse dólar, né? Bom, tem algumas coisas, né? A gente tem esse topo de liquidez ali em cima. Esse topo aqui eu vou apagar porque já não presta mais, nem esse. Tá, vou apagar esse aqui para não ficar poluindo muito. O que a gente tem? O topo de liquidez aqui em cima, então se ele vir lá, pode ser que gere uma boa venda, tá? Pra gente seguir vendido. E também, galera, a gente tem ali a formação desse topo agora. Tá tentando formar, tá vendo? Então é um topo de liquidez também. Ele pode querer vir aqui buscar essa liquidez, claro. Se ele renovar esse fundo, fica até melhor, entendeu? Ele renova o fundo, vai lá e captura a liquidez. É uma opção também. Beleza? Caso ele queira dar uma compra, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir. E daí, ou ele faz duas coisas aqui. Ou ele captura a liquidez desse fundo aqui. Faz o choque aqui, entendeu? Que é uma opção. Ou ele faz o topo ali em cima. E daí a gente tem um choque também para seguir comprado. Beleza? E caso ele fizer a mesma coisa do que ele fez nos dois últimos dias, né? Deixa um topo aqui, vem caindo, né? Vai lá e captura a liquidez também. Fica legal, entende? A gente segue vendido também, tá? É só seguir, literalmente só seguir. E vamos lá, é isso, galera. É isso que eu tô mais de olho nesse índice por enquanto, tá? Se ele fizer um processo acumulativo que também fica legal, entendeu? Ele acumula aqui, faz o choque. Daí a gente segue comprado. Bem bacana. Bem legal. Beleza? Bom, vamos para o mini índice. Mini índicezão. Mini índice, né? Deu a compra que a gente tava de olho. Tá? A compra lá do fundo, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Exatamente aqui. Ele capturava a liquidez ali, né? E dava compra. No caso, ele fez captura, fez a compra. Se a gente olhar lá no minuto, a gente tem ali o choque, ó, tá vendo? A gente teve o choque desta quebra desse topo válido aqui. E ali a gente tem o ponto de entrada, ó. O stop fica de 100 pontos aqui, deu pra surfar ali uns 2 para 1, né? Daria um 0 a 0 basicamente, né? E antes a gente tinha analisado uma compra abaixo desses fundos de liquidez também. Deixa eu só ver se vai... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tava aqui, beleza? Ele veio, capturou a liquidez também e a gente conseguiu comprar aqui, né? Eu entrei um pouco atrasado.
Ele não deixou um choque muito válido, eu entrei aqui nessa movimentação aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi pós cenário de respeitar ali o FG, não. O preço respeitou. Próximo que não fechou verdinho assim, eu peguei a compra. E deu pra seguir comprado aqui, até aqui em cima e tudo mais. Né? Com o stop ali mais ou menos. Ficou um stop um pouco menor na real. Ficou de 150 pontos, né? Um negócio assim, alguma coisa assim, ó. Mas pagou bem também, galera. É isso aí, o que eu tô de olho nesse índice, tá? Tá uma estrutura. Ele veio caindo meio sem jeito, né? Ele pode querer continuar aqui dentro dela, vagando. Então, se ele vir capturar liquidez, fica bom. Se ele nivelar melhor esses fundos, tá vendo? Ele abre com gap amanhã, sobe, volta, testa aqui de novo, sobe, entendeu? Faz o choque e fica legal. Beleza? Aqui a gente tem os topos de liquidez também. Então, se ele quiser ir lá capturar liquidez, também fica legal. Tá? Pra gente seguir vendido. Bacana. E é mais isso. É mais isso aí que eu tô de olho no mini índice, tá? A gente tem liquidez interna, tipo aqui, por exemplo. Ele pode querer ali fazer um choque, entendeu? E dar uma venda também. É uma opção também, tá, galera? E vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto. Deixa o like. E é isso. Valeu.